Alô, você, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à continuação da nossa aula sobre estrutura atômica. O tema da aula de hoje é eletrosfera e distribuição eletrônica. Então, você já viu aquela aulinha sobre a estrutura do átomo? Lembra que o átomo é dividido em duas partes, núcleo e eletrosfera, que, embora o núcleo possua quase que a totalidade da massa do átomo, o seu volume, o espaço que ele ocupa, é designado pelo tamanho da sua eletrosfera. E o que é essa eletrosfera? A eletrosfera faz referência à região externa do núcleo de um átomo, no qual se localizam os seus elétrons, que são as cargas negativas. Bom, o que se descobriu é que esses elétrons eles não estão de forma aleatória ao redor do núcleo do átomo e que eles são organizados em camadas eletrônicas. Essas camadas eletrônicas elas ganharam os nomes de uma sequência de letras do alfabeto. Então, a camada eletrônica mais próxima do núcleo ela é chamada de camada K, ou camada número 1. E assim segue na sequência. K, L, M, N, O, P, Q. E isso, minha gente, é infinito, tá? Não acaba aqui não. Então, essa sequência aqui, ela é infinita. E descobriu-se também que cada camada eletrônica comporta uma certa quantidade máxima de elétrons, que é a que está designada aqui nesse quadradinho. Então, a camada K, que é aquela mais próxima do núcleo, ela comporta no máximo 2 elétrons. A camada L, 8 elétrons, a camada M, 18, camada N, 32, camada O também 32, P, 18 e Q8, certo? E isso está relacionado ao modelo atômico de Rutherford Bohr. Nas camadas eletrônicas, nós temos também a distribuição eletrônica. Houve uma atualização do modelo atômico feita em 1915 pelo alemão Arnold Sommerfeld. Ele propôs que cada nível de energia da eletrosfera estava subdividido em outros 4 níveis. E o norte-americano Linus Pauling propôs um diagrama que pudesse ajudar a gente a demonstrar a ordem que esses elétrons de um átomo estavam nesses níveis e nesses subníveis. O que significa isso? Que a gente tem as camadas eletrônicas e nessas camadas eletrônicas estão distribuídos os elétrons e que nessas camadas a gente tem também dentro dela os subníveis. Então, você imagine a seguinte situação, que de um andar para o outro, é como se você tivesse os degraus da escada para chegar de um andar para o outro. Então, os níveis, as camadas eletrônicas seriam os andares e os subníveis seriam as escadas necessárias para passar de um andar para o outro. Esses subníveis ganharam letras para designar eles. E essas letras são as letras S, P, D e F, tá? Então, camada eletrônica é a sequência de letrinhas K, L, M, N, O, P, Q e assim vai por diante. Já os subníveis eletrônicos são designados pelas letras S, P, D e F. S significa sharp, P principal, D diffuse e F fundamental. Bom, a distribuição eletrônica refere-se ao modo como os elétrons estão distribuídos nas camadas ou níveis de energia ao redor de um átomo. E por que isso é tão importante? Como cada elemento químico tem um número de elétrons, ele vai ter uma distribuição específica. E isso vai dar a ele propriedades totalmente diferentes um do outro. E se você faz a distribuição eletrônica, você pode saber diversas propriedades daquele átomo. Bom, o diagrama de Linus Pauling é esse aqui, que está mostrado aqui do nosso lado esquerdo da tela. No subnível S, só cabe 2 elétrons. Então, todas as letrinhas S aqui, ó, elas têm o número 2 subscrito. No subnível P, só permitem até 6 elétrons. Então, em todas as letras P aqui, só tem o número 6. E no subnível D,
só permite até 10 elétrons. Então, aqui, ó, D é 10 em todos eles. E no subnível F, permite até 14 elétrons, que é o que está aqui. Como fazer a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica ela é muito importante porque ela nos dá a ordem crescente de energia de cada subnível dessa distribuição eletrônica. Por exemplo, vamos realizar a distribuição eletrônica para o magnésio, cujo número atômico é 12. Então, você vai escrever magnésio 12 e você vai seguir a sequência de setas, escrevendo cada subnível desse, somando os seus expoentes até chegar no número 12. Então, a primeira seta aqui, ela corta o 1s2. Então, eu escrevo 1s2. Tenho 2 elétrons, tem que chegar em 12. Segunda seta, corta o 2s2. 2s2. A terceira seta, ela corta esses dois subníveis. E aí eu começo pelo que está mais em cima aqui, ó, pelo comecinho da seta. 2p6, escrevo 2p6. E depois escrevo quem está na sequência, que é o 3s2. 3s2. E aí, se a gente contar os expoentes, eu vou ter 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. E 10 mais 2, 12. Exatamente o número que está aqui, né? Que é o número de elétrons, que é igual ao número de prótons, que é 12. Então, S2, 2S2, 2P6, 3S2. Essa é a distribuição eletrônica para o magnésio. O que é que isso significa? Que na primeira camada, que é a K, tem um número de elétrons igual a 2. Na segunda camada, que é a L, ó, número 2, L, eu tenho 2 mais 6, 8 elétrons. Na terceira camada, que é a M, eu tenho 2 elétrons. Então, a distribuição eletrônica é essa. E a distribuição eletrônica por camadas é essa que está aqui embaixo. Então, o que a gente pode interpretar aqui de informações? Que este átomo de magnésio tem 3 camadas eletrônicas, K, L e M. Que este átomo de magnésio possui na sua última camada eletrônica 2 elétrons. É o que está aqui, ó. A última camada eletrônica dele tem 2 elétrons. E que o orbital mais energético dele é esse aqui, ó, o 3s2. Pronto, são essas as informações que eu vou retirar da distribuição eletrônica. Aqui é mais um exemplo, agora respondendo um exercício. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será. Então, o titânio tem número atômico 22, como não tem nada mais dizendo, então quer dizer que ele tem 22 elétrons. Então, qual dessas aqui é a distribuição eletrônica correta para ele? Então, vamos iniciar. 1s2, depois, ó, passo aqui pela segunda seta, 2s2, vou para o começo da terceira seta, 2p6, próximo, 3s2, próximo, agora eu venho para essa seta aqui, ó, 3p6, próximo, 4s2. E pare, respire e conte. 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 2, 20. Eu já tenho nessa sequência aqui 20 elétrons. Para completar os 22, só faltam 2 elétrons. Então, se eu parei aqui no 4s2, eu vou para a próxima camada eletrônica, que é a 3d10, mas eu não escrevo 3d10, porque se eu escrever 3d10, eu vou somar 30 elétrons. Eu só preciso de 2 elétrons aqui. Então, o próximo número será 3d2, certo? Porque aí eu tenho 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22. Se até aqui, se até o 4s2 eu tinha 20 elétrons e o meu máximo é 22 aqui, ó, o meu total é 22, então o próximo nível aqui eu só vou precisar dos 2 elétrons que estão faltando, tá? Então eu nunca posso colocar a mais, eu sempre posso colocar a menos. Agora vamos organizar isso aqui por camadas.
Vamos lá, a camada 1, que é a camada K, tem 2 elétrons. Camada 2 vai ser a junção de todo mundo que for número 2 aqui, ó. 2s2 e 2p6. Então, 2 mais 6, 8. Camada L tem 8 elétrons. A terceira camada é todo mundo que tem esse número 3, tá? Então, é o 3s2, o 3p6 e o 3d2. Então, 2 mais 6, 8. 8 e 2, 10. E a camada N é a camada 4. 4s2, então a camada 4 só tem 2 elétrons. Então, qual é a nossa interpretação? O titânio tem 4 camadas eletrônicas, KLMN, porque quando você faz a distribuição eletrônica dele, ó, aparece aqui o número 4. A sua última camada eletrônica é representada por 4s2, a última, ou seja, aquela que está no final, mas o seu subnível mais energético, ou seja, o subnível que tem mais energia dentre todos eles aqui, é o 3D2. Então, percebam a diferença. A diferença entre aquele que está por último e aquele que é o mais energético. No exemplo anterior, tanto a última camada eletrônica quanto o mais energético eram o mesmo. Já aqui no exemplo do titânio, nós temos o 3D2 como o mais energético e o 4s2 como o último na distribuição, que a gente chama de distribuição geométrica, que é a distribuição por camadas eletrônicas. Então, o correto aqui é a distribuição da letra D, que é a distribuição que bate com o que foi feito aqui embaixo. Letra D é a resposta correta. Bom, como fazer a distribuição eletrônica em íons, né? Como fazer a distribuição eletrônica quando você perde ou ganha um elétron? Vamos realizar a distribuição eletrônica para o magnésio, que é 2+. Se ele é 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. O número atômico do magnésio é 12. Então, se o magnésio 2+, perdeu 2 elétrons, ele tinha 12 elétrons e agora tem 10. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. Eu quero chegar em 10 elétrons, então eu começo. 1s2, 2s2, 4 elétrons, 2p6, 10 elétrons. Então, a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6. Total da soma aqui dos expoentes, 10 elétrons. Sendo que o primeiro aqui é a camada K, igual a 2, e a segunda camada, igual a L, 8 elétrons. Interpretação: esse íon tem 2 camadas eletrônicas, a sua última camada possui 8 elétrons, e o orbital mais energético aqui é o 2p6.